Imagine por um momento que tudo o que você conhece sobre higiene, privacidade e conforto desaparece de repente. Não há água encanada, não há portas que fechem com chave, não há solidão verdadeira. Apenas pedra, poeira, vento e o peso invisível de uma lei que regula até o mais íntimo do corpo feminino. Estamos na Galileia, em algum ponto do ano 30 da nossa era. O sol ainda não nasceu completamente quando as primeiras mulheres da aldeia já se movem entre as sombras azuis da madrugada. Há água para buscar, grão para moer, fogo para acender, e há algo mais, algo que nenhum homem da aldeia vai nomear em voz alta, mas que todas as mulheres conhecem com a mesma certeza com que conhecem o ciclo da lua. O período chegou. O que essas mulheres viviam durante esses dias não era simplesmente uma experiência física. Era uma realidade total, religiosa, social, doméstica e profundamente humana. Uma realidade que durante séculos permaneceu invisível para a história, sepultada sob o silêncio dos textos escritos quase sempre por homens. Hoje vamos reconstruí-la. As aldeias da Galileia, no século I, eram comunidades pequenas, às vezes de apenas algumas dezenas de famílias. Cafarnaum, à beira do lago, era maior e mais agitada. Nazaré, nas colinas do sul, mais tranquila e fechada em si mesma. Magdala, famosa pela sua salga de peixes, tinha certa atividade comercial. Mas em todas elas, a estrutura da vida doméstica era essencialmente a mesma. As casas eram de pedra calcária, de 1 ou 2 cômodos, com telhados planos de barro compactados sobre vigas de madeira. Não havia janelas grandes. A luz entrava pela porta principal e, quando existia, por uma pequena abertura no muro. No interior, o chão era de terra batida ou, nas famílias um pouco mais abastadas, de pedra bruta. As lamparinas de azeite, pequenas e de barro cozido, mal iluminavam o suficiente para se mover sem tropeçar. Essas casas se organizavam com frequência ao redor de um pátio interior compartilhado, onde várias famílias aparentadas conviviam em estreita proximidade. Nesse pátio se moía o grão pelas manhãs, lavava-se a roupa, cozinhava-se durante os meses quentes, cuidava-se dos animais menores. Não existia privacidade como a entendemos hoje. Tudo acontecia à vista, ao ouvido e ao olfato dos demais. Nesse contexto, a menstruação não era um assunto exclusivamente pessoal. Era um evento que a comunidade, mesmo sem verbalizá-lo diretamente, sabia interpretar e gerir de acordo com regras muito precisas. No coração da vida religiosa judaica do século I existia um sistema de pureza ritual, de enorme complexidade. Parte desse sistema estava codificado no livro do Levítico, especificamente no capítulo 15, onde se descrevem com detalhes as normas relativas às perdas corporais, incluindo o fluxo menstrual feminino. A mulher que menstruava era considerada nidá, uma palavra hebraica que pode ser traduzida como separada ou apartada. Durante os dias do seu período, e durante 7 dias adicionais após o fluxo cessar, a mulher se encontrava em estado de impureza ritual. Não se tratava de uma impureza moral, mas de uma categoria religiosa que reconhecia a potência e a sacralidade do sangue, considerado na tradição hebraica como portador de vida. As implicações práticas dessa condição eram significativas. Tudo o que a mulher tocasse durante esses dias ficava ritualmente impuro. As superfícies onde se sentasse, a roupa de cama, os objetos domésticos. Qualquer pessoa que entrasse em contato com ela ou com os objetos que ela havia tocado também adquiria um grau de impureza temporária, que se resolvia geralmente com a lavagem da roupa e o banho antes do anoitecer. Na prática cotidiana de uma aldeia galileia, isso significava que a mulher em estado de nidá
Ajustava seus movimentos dentro do lar. Não era um confinamento estrito como alguns imaginam. A lei não proibia a mulher de sair para buscar água ou realizar suas tarefas essenciais, mas criava uma zona de cuidado invisível ao redor do seu corpo. Evitava-se o contato físico com o marido. Prestava-se atenção aonde se sentava. Certas telas de uso pessoal eram separadas. Sem nenhum produto manufaturado à sua disposição, as mulheres da Galileia e da Judéia gerenciavam a menstruação com o que tinham: pedaços de tecido de linho ou de lã, dobrados com cuidado e fixados à roupa íntima com nós ou tiras do mesmo tecido. Essas peças absorventes eram lavadas, secadas e reutilizadas mês após mês. O processo de lavagem era mais uma tarefa dentro da já extensa jornada doméstica. As mulheres carregavam água desde os poços ou as cisternas comunitárias, muitas vezes em várias viagens ao dia, com grandes jarras de barro sobre a cabeça ou o ombro. Essa mesma água servia para cozinhar, para beber, para lavar a roupa de toda a família e para os cuidados pessoais. Não sobrava. Era administrada com precisão. Lavar os tecidos menstruais exigia discrição, embora não necessariamente isolamento. No pátio compartilhado da aldeia, cada mulher conhecia bem o que as outras faziam. As mães ensinavam às suas filhas desde muito jovens como manejar essas peças, como escorrê-las, como estendê-las em lugares onde o sol as secasse sem expô-las desnecessariamente. Era um conhecimento transmitido em voz baixa, de geração em geração, parte do vasto corpo de sabedoria prática que as mulheres guardavam entre si. A vestimenta feminina do período, composta geralmente por uma túnica interior de linho e um manto exterior de lã, oferecia certa cobertura. As cores escuras, habituais nos tecidos mais econômicos, também cumpriam uma função prática. Nada disso foi projetado especificamente para o período menstrual, mas a vida impunha suas adaptações silenciosas. Ao final dos 7 dias de pureza, contados após a cessação do fluxo, a mulher devia se submeter a um banho ritual de imersão total, conhecido como mikvé. Esse rito era um dos mais fundamentais da vida religiosa judaica, e o seu cumprimento marcava o retorno da mulher à plena participação na vida comunitária e conjugal. O mikvé devia ser construído com águas naturais ou conectado a elas, água da chuva recolhida, água de nascente, ou nos lugares próximos ao lago ou a rios. As próprias águas naturais podiam cumprir essa função. Em cidades como Séforis ou Tiberíades, que no século I tinham recursos urbanísticos mais desenvolvidos, existiam instalações construídas especificamente para esse propósito. Nas aldeias menores, o mikvé podia ser uma estrutura mais simples, ou a imersão podia ser realizada em fontes naturais próximas. A imersão no mikvé não era simplesmente um ato de limpeza física, embora também o fosse. Era uma transição simbólica, um limiar entre 2 estados do ser. A mulher que saía da água havia completado um ciclo, seu corpo havia cumprido seu ritmo natural, e a lei a recebia de volta na plenitude da vida comunitária. Havia algo profundamente significativo naquele gesto repetido mês após mês, ano após ano, que conectava cada mulher a todas as mulheres que haviam passado pelo mesmo rito antes dela. E, no entanto, um dos aspectos mais marcantes para o observador moderno é que a condição de nidá não liberava a mulher de suas obrigações domésticas. Não havia descanso institucionalizado, nem permissão para suspender as tarefas do lar. O pão continuava precisando ser assado. A água continuava sendo necessária. Os filhos continuavam precisando ser alimentados e cuidados. A vida das mulheres nas aldeias galileias do século I era de trabalho constante e ciclos ininterruptos.
Moer o grão entre duas pedras era uma tarefa que podia ocupar várias horas a cada manhã. Preparar o azeite, tecer a lã, costurar as peças de roupa da família, cuidar dos doentes, preparar as refeições rituais do sabat e das festas. Tudo isso continuava, com período ou sem período. A força que isso exigia não era apenas física, era também uma força de conhecimento. Saber exatamente quais objetos evitar tocar de certa maneira, como organizar os espaços domésticos durante esses dias, como cumprir a lei sem que a vida familiar parasse. As mulheres da Galileia e da Judéia eram, nesse sentido, administradoras silenciosas de um sistema de regras complexas que aplicavam com uma competência adquirida desde a infância. Durante séculos, a historiografia se ocupou de guerras, de reis, de comércio, de política. A vida íntima das mulheres comuns ficou relegada às margens. Mas há um episódio registrado nos evangelhos sinóticos que lança uma luz extraordinária sobre a condição social das mulheres em estado de nida prolongado. Trata-se da mulher que havia 12 anos sofria com fluxos de sangue, que havia gastado todo o seu dinheiro em médicos sem encontrar alívio, e que, no meio da multidão, estendeu a mão para tocar o manto de Jesus. 12 anos de impureza ritual contínua significavam 12 anos de exclusão parcial da vida comunitária plena. 12 anos de cuidado constante ao redor do seu corpo, 12 anos de uma solidão invisível dentro da comunidade. Que esse relato tenha sido considerado digno de registro, fala precisamente do extraordinário que aquilo representava para os observadores contemporâneos. A realidade ordinária, no entanto, era a de milhões de mulheres que viviam o ciclo mensal sem drama excepcional, com a mesma silenciosa competência com que enfrentavam tudo o mais. O que essas mulheres viviam mês após mês não pode ser medido simplesmente em termos de desconforto material, embora esse desconforto fosse real e incontestável. O que se revela verdadeiramente é a complexidade invisível que cercava algo tão natural quanto o ciclo menstrual, a interseção do físico com o religioso, do íntimo com o comunitário, do corpo com a lei. As mulheres da Galileia e da Judéia no século I não eram vítimas passivas do seu entorno. Eram agentes ativas dentro de um sistema que elas conheciam, manejavam e transmitiam. O seu mundo era duro, sem dúvida, mas era também um mundo em que a sabedoria feminina sobre o corpo, sobre o tempo, sobre os ritmos da vida, ocupava um lugar central na sobrevivência e coesão de cada comunidade. Entender como essas mulheres viviam não é apenas um exercício de curiosidade histórica. É uma forma de reconhecer a sua humanidade completa, de resistir ao esquecimento ao qual a história oficial as condenou por tempo demais. As suas vidas merecem ser narradas com a mesma seriedade com que narramos as batalhas e os impérios. Porque a história também foi feita nos pátios de pedra, junto aos poços, com as mãos na água fria e o sol ainda sem nascer. Se este vídeo fez você pensar, se aprendeu algo que não sabia, ou se tem perguntas sobre a vida cotidiana no mundo antigo, deixe nos comentários. Tenho muito interesse em saber quais aspectos da vida dessas mulheres mais te surpreenderam. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos documentários. Continuaremos reconstruindo as histórias que a história oficial preferiu não contar.